Olá, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com você. O texto de hoje da palavra, a porção da palavra que nós vamos ver, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Bem, hoje eu quero trazer, mais uma vez, uma meditação sobre o valor da palavra de Deus, a Bíblia. Ela não é simplesmente um livro, é uma biblioteca que contém 66 livros, os quais foram escritos por autores diferentes, que viveram em tempos diferentes. Mas é ao mesmo tempo uma literatura única, porque apesar da diversidade de autores e de épocas, a inspiração vem de um só, do Espírito Santo. A Bíblia foi totalmente, divinamente inspirada. E ela tem um tema único, que é a reconciliação do ser humano com Deus, o Criador. O plano de salvação discorre através dos séculos, sendo registrado nas Escrituras por providência divina. Por isso Paulo transmite essa verdade ao pastor Timóteo, porque a Escritura Sagrada deveria ser o principal instrumento para que ele fosse um verdadeiro ministro da palavra, não somente na transmissão, mas no exemplo, na prática. Aliás, a Bíblia é resultado da graça de Deus em favor de todos nós. Ainda que o ser humano tenha se afastado de Deus pelo pecado, Deus nunca o abandonou. Pelo contrário, tem feito alianças, e a principal aliança que ele fez foi a de sangue em Jesus Cristo, seu Filho. Através da morte de Jesus, do seu sangue derramado na cruz do Calvário, se tornou possível a nossa reconciliação com Deus, o Criador. Mas como saberíamos disso se não houvesse a palavra, as Escrituras Sagradas, chegando a todas as gerações, povos e línguas? É certo que ainda há povos atualmente que não tiveram contato com a palavra, e é obrigação da Igreja de Jesus fazer com que a palavra chegue até esses antes da volta dele, porque ele mesmo disse que o Evangelho do Reino será anunciado a todos os povos e nações. Aí virá o fim dessa era, né? E aí o retorno de Jesus para estabelecer definitivamente o seu reino na terra. E cada livro da Bíblia teve um motivo para ter sido escrito. E em todos nós recebemos ensinamentos da verdade e discernimento sobre a nossa vida, se ela está em ordem ou não, o que precisa ser potencializado em nós e o que precisa ser corrigido. Então, como Paulo escreveu, né, a Timóteo, como que ele recebeu a salvação, como que ele conheceu, né, sobre que ele era pecador e que ele precisava de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Foi através das Escrituras, e isso é com cada um de nós, né? E ele escreveu também a Timóteo que Deus usa a palavra para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Na carta aos Efésios também Paulo afirma que nós fomos criados para as boas obras. Então quem não está nesse caminho está fora, né? Está fora dos planos de Deus. E então é necessário realmente que se volte para a palavra para conhecer o caminho certo e entrar na vereda certa, né? E eu pergunto, você tem valorizado a palavra? Você tem desfrutado da bênção da palavra? Eu gostaria de sugerir aqui, se você ainda não faz, estabeleça um programa de leitura bíblica diária
e valorizando esse momento, né? Para que seja um momento diário precioso na presença de Deus. Que você abra o seu coração ao Espírito Santo para que Ele ilumine sua mente, a fim de que você compreenda o que a palavra diz especificamente a você. Seja por meio das histórias contadas, seja através dos salmos, das profecias, dos provérbios, das palavras de sabedoria, dos evangelhos, das cartas apostólicas e do livro da revelação das últimas coisas, o Apocalipse. Enfim, que a palavra seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como reconheceu o salmista, né, ali no Salmo 119, verso 105. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link de um canal do YouTube, onde a palavra de Deus ela é explicada de uma forma muito clara na sequência de leituras durante um ano, a Bíblia inteira. Quem explica é o saudoso pastor Harold Walker, que já partiu, né, desse mundo para o Senhor, mas ele deixou esse grande legado. E eu encorajo você a acessar esse link, começar a leitura a partir do Gênesis. Lá na playlist você vai ver que começa de baixo, vai de baixo para cima, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, assim por diante. E eu tenho feito isso e tem sido assim uma grande bênção. Tenho aprendido muito, muito a cada dia. E eu tenho certeza que vai fazer grande diferença positiva, né, na sua vida. Então, esse é o recado que eu trouxe para hoje, essa meditação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nós nos encontraremos no próximo episódio, se Deus quiser. Até lá!